vezes aqui é chamada de parábola das minas, mas também conhecida como a parábola dos talentos, não é? Então, vejamos. Enquanto eles ouviam essas coisas, né, que Jesus falou aqui sobre aquele jantar com Zaqueu, enquanto eles ouviam essas coisas, dando continuidade, Jesus conta uma parábola. Por ele estar perto de Jerusalém e por eles pensarem que o reino de Deus estava prestes a aparecer imediatamente. Tadinhos. Ainda estamos esperando, não é? No versículo 12, nós temos: portanto, disse Jesus, certo homem de nobre nascimento partiu para uma região distante, a fim de tomar para si um reino e voltar. Chamando seus 10 servos, deu-lhes 10 minas. Minas são o que conhecemos como talentos, ok? Então vamos lá repassar. Nós temos uma dracma, as moedinhas da época. Uma dracma. Uma dracma podia comprar uma ovelha. Mas um talento ou uma mina correspondia a 100 dracmas. Ou seja, um talento ou uma mina poderia comprar 100 ovelhas, enquanto uma dracma comprava uma, um talento comprava 100 ovelhas. Então, chamou os 10 servos e deu 10 minas. A parábola dos talentos são 3 servos, mas aqui parece que é uma variante dessa parábola, mas vamos adiante. E disse-lhes, negociai até que eu volte. Ou seja, para multiplicar aquele dinheiro que ele estava conferindo a eles como depósito, não estava dando a eles apenas para que ele os multiplicasse. Depois eles teriam que prestar contas, certo? Bom, o que aconteceu? No versículo 14. Porém, os seus cidadãos o odiavam. Aqui é uma questão interessante do verbo odiar. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da estranha moral, odiar vosso pai, vossa mãe, ele diz que esse verbo, odiar, no aramaico, que é um idioma muito pobre. Odiar, na verdade, se fosse bem traduzido, seria amar menos, certo? Então, é aquela questão, eu amo mais uma coisa e menos outra coisa. E nós temos, então, que se nós amamos mais a vida física do que a vida espiritual, se amamos mais a nossa personalidade do que a nossa individualidade de espírito imortal, muito provavelmente as nossas escolhas encarnadas podem nos colocar em maus lençóis do nosso futuro. Não é? Porque eu não posso escolher tendo por parâmetro a vida física apenas, porque isto vai ter uma consequência espiritual. Então vamos ver, mas ninguém está vendo, ninguém vai saber. Sabe aquela história? O que tem eu fazer isso? Né? Alguém está me passando aqui, esse gabarito desse concurso, me deu, meu amigo, quer me ver lá passar no concurso, conseguiu, porque a mãe dele é uma daquelas do não sei o quê. Nossa, eu tenho uma boa imaginação, né? E o que tem? Não estou fazendo nada de mal? Está ou não está? Então, essa ação vai tirar uma pessoa que estudou e tinha mérito de ter a sua vida transformada pelo seu esforço. E ele ou ela vai tirar isto dessa pessoa. Então, essa pessoa vai tirar isso da outra pessoa, que era dela aquela vaga. Então, nós pensamos, o que tem? Ninguém nunca vai saber. Quer dizer, é certo e errado? Não. Esse alguém vai saber ou não vai. Se esse for o parâmetro, ai. Por quê? Porque isto vai ter uma consequência. Acho que agora já pode sair, né? Isto vai ter uma consequência. E não dá para nos furtarmos a consequência, porque é uma lei. Lei de causa e efeito. Né? Colheita, a semeadura é livre, a colheita obrigatória. Então, os seus cidadãos o odiavam e enviaram uma delegação atrás dele, dizendo, não queremos que reine sobre nós.
E aqui eu acho interessante, porque eu acho que esse versículo 14, depois ele diz, e sucedeu que ao retornar, após receber o reino, mandou chamar esses servos. Isso aqui é muito interessante. Ele vai para um reino, para tomar esse reino, não é isso? Tomar para si um reino e voltar. No entanto, este reino que ele foi tomar não queria ser tomado. Isso faz diferença? Faz, porque ele diz, e sucedeu que ao retornar, após receber o reino, é uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Nós estamos longe, afastados de Deus, mas nós somos filhos de Deus. Leve o tempo que levar. A mudança vai se dar. Então ele foi tomar para si um reino, que já era dele, mas ele foi só informar que, olha, é isso. Quando Jesus chegou, o que aconteceu? Ele não passou 40 dias no deserto, informando aqueles espíritos que este mundo faz parte do seu reino. Gostou, não gostou, ficou chateado, rebelde, revoltado. Vai ter 2 trabalhos. Nós temos 2 trabalhos, que nem um filho rebelde. É ser rebelde e depois, que seja quando crescer, no fim da vida, deixar de ser rebelde. Porque a rebeldia não muda a realidade. A não ser que eu opte pela violência. Então a realidade vai ser mudada, mas para pior. Porque se for pela violência, eu vou me responsabilizar pela violência e realmente de nada terá valido todo aquele esforço. Então, muito interessante aqui o versículo 14, os seus cidadãos, lá do reino que ele foi tomar, o odiavam, quer dizer, não queriam ceder ao seu jugo e ao seu fardo. O seu jugo é suave, o seu fardo é leve, mas, não é? Às vezes tem que estar cansado para bater o joelhinho no chão. Então enviaram uma embaixada, que é uma delegação de anciãos, não é? Dizendo que não queremos que reine sobre nós estamos muito bem como estamos. Ele então retornou, após receber o reino. E mandou chamar, quando voltou, os servos, a quem tinha dado a prata. Sim, por quê? Uma dracma é uma moeda de 4,37 gramas de prata. Ok? A dracma é uma moeda de prata. Então, a quem ele tinha dado a prata, a fim de saber o que lucraram. Veio primeiro dizendo, Senhor, a tua mina, que é o talento, rendeu 10 minas. Opa! Disse-lhe, excelente, bom servo, por que te tornaste fiel no mínimo? Afinal, ele recebeu apenas uma e devolvia 10. Sejas investido de autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina, o talento, eu vou dizer mina que é o que está aqui, mas já sabem que é talento. A tua mina fez 5 minas. Disse o Senhor a este, tu também, sejas constituído sobre 5 cidades. Veio também outro, Senhor, eis que a tua mina que mantive guardada em um sudário, pois te temia, já que és um homem austero, que removes o que não colocastes e ceifas onde não semeastes. Isto aqui é interessante, não é? Porque embora não sejam os 3, como é dito na parábola dos talentos, quando ela tem este nome, aqui nós vimos que ele deu para quantos? Quantos servos? Chamando os seus 10 servos. Mas na hora da prestação de contas, ele só toma as contas de 3. Um multiplica por 10, um transforma uma em 5 e o outro devolve a exata uma, dizendo a mesma coisa que a parábola dos talentos traz. Eu te temia, já que és um homem austero, que removes o que não colocastes e ceifas o que não semeastes. Ou seja, poderoso. Poderoso na justiça. E o servo foi justo?
Não foi justo por quê? Porque não seguiu o que o seu Senhor falou para ele fazer. Nós temos várias missões e nela Jesus nos diz o que fazer, como proceder melhor. Nós podemos fazer ou não. Livre arbítrio. Diz a ele, o Senhor diz a esse servo que embrulhou a mina num sudário porque temia o Senhor. Por tua boca te julgarei, servo mau. Sabias que eu sou um homem austero, que removo o que não coloquei e ceifo o que não semeei. Por que não deste a minha prata ao banco? E eu, ao vir, ou seja, ao voltar, a exigiria com juros. E disse aos presentes, tirai dele a mina que tem e dai ao que tem 10 minas. Versículo 25. Disseram-lhe, Senhor, tem 10 minas. Disseram-lhe, Senhor, tem 10 minas. Eu vos digo que a todo aquele que tem será dado, mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quer dizer, as 10 minas eram as iniciais, não é? Eram as iniciais. Ele tinha que multiplicar. Não fez nada? Às vezes, aqui, claro que essas minas, os talentos, são os recursos que recebemos da providência divina. Não são nossos. Somos fiéis depositários. Quais recursos são esses? Dinheiro? Saúde também. O dinheiro é neutro, é um recurso, entre inúmeros outros. Inteligência, saúde, família, tempo. São recursos que Deus nos dá. Mas é para que nós multipliquemos os talentos no quê? No bem, no servir. Aquela mensagem inicial que vimos, não é? De trabalharmos os talentos multiplicando para o bem de todos. Vamos parar aqui. Então, diz, austero, juros, tem 10 minas. Todo aquele que tem será dado, aquele que não tem. Assim, só falta um versículo. Todavia, esses meus inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e degolai-os diante de mim. Nossa, eu prefiro a parábola dos talentos. Não tem essa parte sanguinolenta. Não é? Todavia, esses meus inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, mas ele reinou, não é? Ele voltou depois que tomou o reino, mas trouxe os revoltados. Esse degolai-os diante de mim deve ser aquela trevas, jogai-os nas trevas onde há pranto e ranger de dentes, não é? Porque não vamos esquecer, Jesus não fala de encarnados. E espírito não morre. Espírito não pode ser degolado, não é? Espírito imortal não pode morrer. Sendo assim, apenas uma referência de uma consequência não positiva por não... Claro, né? Se vamos nos manter endurecidos e afastados de Deus, isto vai nos fazer bem? Vamos fazer boas escolhas? A tendência de fazermos más escolhas passa a ser significativa. E aí, não dá para ter consequências positivas e venturosas. Não dá. Não dá mesmo. Muito bem. Preferia dos talentos. Lucas foi muito duro aqui nesse final. Contando, não é? Contando. Afinal, ele contou o que ouviu de quem? De Paulo? Não, Paulo não ouviu nada de Jesus. Ele contou o que ouviu de João, muito provavelmente, não é? Porque Paulo e Lucas, que eram discípulos de Paulo, foram até Éfeso visitar Maria e João. Então, eles conseguiram ali muitos depoimentos do que aconteceu. Muito bem. Então, isso é importante, ok? Essa história sanguinolenta, degolai-os diante de mim, com certeza nós podemos traduzir para jogai-os às trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Consequências infelizes para escolhas infelizes. Não é?